Gravando, presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje, dia 14 de julho de 2023, 8 horas e 32 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da nona Câmara Julgadora do Tribunal de Imposto e Taxa. Agradeço a presença de todos, em especial ao doutor Eduardo, que está presente para fazer a sustentação oral da contribuinte Braskem. Dando início à sessão, peço a que todos abram o processo do AIM 440.876, Braskem S.A. Como já havia dito, o doutor Eduardo está para fazer a sustentação oral, o doutor Walter é o relator. Fica à vontade, doutor Walter. Obrigado, presidente. Eu vou ler o relatório, ele é sucinto. Trata-se de recurso misto, ofício ordinário contra a decisão de primeira instância, que manteve parcialmente o item 1 do auto de infração, vez que o item 2 foi objeto de quitação pelo contribuinte, conforme se verifica no parecer do núcleo fiscal de cobrança florestais. A acusação relativa ao item 1 é a seguinte: deixou de pagar, por meio de guia de recolhimentos especiais, o ICMS, por ter promovido saída de mercadorias nos períodos e montantes indicados no demonstrativo número 1 de florestais, com destino a outro estabelecimento para fins de industrialização, e decorrido o prazo regulamentar, não houve comprovação do retorno dos produtos industrializados, conforme comprovam as cópias dos documentos juntados. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Walter. Doutor Eduardo, pode ficar à vontade. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, relator, doutor Walter, demais julgadores, representantes do fisco. Sempre um prazer aqui estar na sessão da nona Câmara. Eu prometo ser breve, sucinto, porque o tema não há uma discussão muito grande do ponto de vista jurídico, apenas de prova. Aproveitando o relatório apresentado pelo Dr. Walter, realmente o auto de infração trata de duas infrações, perfeito? São duas infrações, enquanto a segunda infração já foi paga, porque diante da boa-fé da contribuinte, ela entendeu que houve, de fato, uma infração e acabou recolhendo a infração de número 2, né? Então, a primeira infração é que está em discussão, enquanto na decisão de primeira instância houve uma redução parcial, porque houve apresentação de documentos em que o julgador se sentiu à vontade para reduzir parcialmente a infração. Eu vou pedir licença aos senhores aqui para apresentar os memoriais, que foram colocados nos autos ontem, começando aqui por folhas 4.629, eu trago aqui uma síntese da decisão, que, como eu disse, julgou parcialmente a infração 1 e reconheceu o pagamento integral da infração 2. Na infração 1, houve o reconhecimento da comprovação de 1.442 retornos e o cancelamento das infrações relativas a outras 4 notas fiscais. Desses outros 4 cancelamentos aqui, dessas 4 outras notas fiscais, eu dou destaque à nota 150.001, que ela foi objeto de discussão pós-decisão, através, inclusive, do parecer da representação fiscal, inclusive com reconhecimento de que houve um erro na decisão, com base no parecer que significa, né, as razões do recurso de ofício. Então, desses 1.442 reconhecimentos, na verdade, a recorrente tinha apresentado mais 740 retornos, porém, o julgador de primeira instância achou por bem não reconhecê-los por conta da extemporaneidade, ou seja, existe nota fiscal de retorno, porém ela foi emitida após o prazo, tá? Então, além disso, na decisão recorrida, nós temos um demonstrativo. O julgador de primeira instância, ele se deu ao trabalho de fazer um novo demonstrativo, onde ele destaca todos os itens da infração 1, excluindo, né, parcialmente os retornos, lá o 1.442 retornos, e também considerando a questão das 4 notas. Porém, ele cometeu um equívoco, né, uma questão, acho que, sei lá, de digitação ou alguma coisa desse tipo, e ele acabou não excluindo desse demonstrativo a nota destacada anteriormente, a de número 150.001, tá? Então, essa nota, ela parece um pequeno erro, porém ela tem um valor relevante, cerca de R$800 mil. Então, por exemplo, o demonstrativo apresentado na decisão, aquele que contém o erro que eu destaquei agora há pouco, ele totaliza 2.773.000 reais de principal mantido, tá? Porém, com a aplicação e a redução dessa nota,
esse valor do principal deveria ser de R$ 1.908.351,67. E essa informação, ela não é só um argumento da recorrente. Esse destaque e essa informação foi primeiro colocada nos autos através da representação fiscal. Esse erro na elaboração do demonstrativo foi apontado pelo próprio fisco. Inclusive, houve uma diligência, né, houve uma conversão em diligência da representação fiscal para pedir que o fiscal autuante validasse essa informação. E o fiscal autuante, ele acabou apresentando, inclusive, um novo demonstrativo excluindo esse item 118, né, da primeira infração, o item 118 da infração 1, que realmente significa esses R$ 865 mil. Ou seja, no recurso de ofício, senhores, nós temos ali um pedido de manutenção da decisão de primeira instância, em seus termos, porém, há um pedido de correção do demonstrativo elaborado pelo julgador. E que pese, né, a intenção do jogador em elaborar um demonstrativo, colocar na sua decisão de primeira instância, entendo que a atitude, né, da representação fiscal, e inclusive do fiscal autuante em corrigir essa questão e trazer aos autos, que deve prevalecer em relação ao conteúdo, inclusive decisório, porque a decisão fala, né, em exclusão dessa nota, porque entendeu que houve a comprovação do retorno da mercadoria por uma questão que eu explico aos senhores logo abaixo. Em relação ao recurso ordinário, segue na mesma linha de manutenção da decisão nos termos em que já foram excluídas aqueles 1.400 retornos, mas com destaque especial a correção justamente do demonstrativo, por conta desse erro em relação a essa nota 150.0001, porque, de fato, o conteúdo decisório aponta que ela deve ser excluída, porque houve reconhecimento das provas apresentadas, porém, na hora de elaborar o demonstrativo, houve um erro ali, acho que de digitação, um erro formal na apresentação dos valores. Em relação a essa nota, eu aponto para os senhores que a comprovação de que não houve a falta de pagamento de imposto por uma questão de não retorno da remessa para a industrialização é porque foi adotado justamente o procedimento do artigo 453 do regulamento, aquele que aponta que quando há recusa, né, a não entrega da mercadoria por qualquer motivo no estabelecimento, ou seja, o estabelecimento destinatário não recebe a mercadoria, né, não dá entrada em seu estabelecimento e recusa logo de primeiro plano, há necessidade de aposição no verso do DANF, né, o motivo da recusa, e também não retorno da mercadoria com a própria nota, com a recusa no verso, o remetente originário, ele precisa emitir uma nota de entrada, e foi isso que a Braskem fez, inclusive nos autos constam esses dois documentos, a folhas 1723 e 41105. Justamente esses dois documentos que levaram ao reconhecimento da não infração em relação a essa nota de número 150.001. Adicionalmente, a recorrente argumenta também a questão da nulidade do lançamento, ela traz novamente esse argumento. Eu gostaria que os senhores fossem sensíveis ao argumento, porque ele não é uma mera apresentação de uma nulidade sem cabimento, porque o demonstrativo apresentado pelo fiscal autuante, ele não traz qual alíquota foi utilizada para o cálculo do ICMS, ou seja, no demonstrativo, como os senhores podem ver aqui, acho que está um pouquinho ruim, mas folhas 18 dos autos, a apresentação do valor da operação e diretamente o valor de ICMS devido. Não há uma memória de cálculo. Isso fere, né, as diretrizes e as normas do artigo 142, e especialmente o artigo 34, inciso 6, da nossa lei aqui estadual, do ponto de vista de quantificar e trazer a certeza e a liquidez do valor do lançamento. Em relação à decisão de primeira instância, a hora atacada, também entende a recorrente pela sua nulidade, porque ela traz uma informação de que haveria a existência do apontamento justamente dessa alíquota e da memória de cálculo, que não existe. Como bem trazido pelas decisões da Câmara Superior desse egrégio TIT, você partir de uma premissa equivocada causa nulidade da decisão. Então, o conteúdo decisório, quando aponta a existência de uma memória de cálculo e aponta a existência do apontamento da alíquota como se isso existisse nos autos, e isso de fato não existe, deve ser anulada a decisão de primeira instância e assim o pedido da recorrente.
Em relação à acusação fiscal, no tocante aos outros 740 retornos, como eu disse para os senhores anteriormente, extemporâneos, e por isso eles não foram acolhidos pela decisão de primeira instância, aqui, a recorrente buscou dentro do arcabouço aí de decisões do TIT e encontrou um brilhante voto do Dr. Rafael Zuli Neto, à época na 10ª Câmara julgadora, e ele apresenta um racional que nos parece muito adequado ao caso. E eu só vou pedir vênia aos senhores para fazer uma leitura breve, porque é um trecho bem sucinto, tá? Dr. Zuli diz, né, o fisco bem detalha a demonstra acusação. A recorrente deixou de pagar imposto em razão de ter feito remessas para industrialização com suspensão do seu pagamento, sendo que o devido retorno da mercadoria, no caso, deveria ocorrer no chamado prazo legal de 180 dias, ou seja, aqui a gente demonstra a questão de sinergia, né, de contextualização fática entre o voto do Dr. Zuli e o caso concreto. E ele continua, nesse ponto, tem razão o culto julgador, também não vejo como, na hipótese, manter uma exigência de imposto e multa, por quanto a mercadoria retornou ao estabelecimento, mesmo que após o vencimento do prazo fixado pelo legislador. Trata-se aqui de uma aplicação da lógica pura e da inocorrência do efetivo prejuízo erário, posto que cumpre-se a determinação maior, o retorno da mercadoria, pois o prazo que atribui é no sentido de presumir a sua venda, o que de fato não ocorreu. Então, aqui, o racional, Dr. Zuli, ele é muito lógico do ponto de vista jurídico. Se a gente tem uma norma com uma previsibilidade de prazo máximo, mas para que isso, o uso desse prazo é para presumir uma saída definitiva da mercadoria, e no caso, quando o retorno acontece mesmo que fora do prazo, há uma questão relacionada à não existência da infração. Eu aponto aos senhores, inclusive a representação fiscal apontou no seu parecer, que essa decisão, inclusive, Dr. Zuli, foi reformada, tá? Então, aqui a utilização dessa decisão não é como um paradigma válido, mas sim com um racional que se enquadra no argumento da recorrente. Em relação à documentação daquela nota, essa nota aqui, né, a 150.001, que seria a questão do erro no demonstrativo da decisão de primeira instância, eu apresento para os senhores o DANF original, para deixar bem claro aqui a posição aqui do destinatário em recusa, por conta do erro de valor e quantidade, tá? E, inclusive, as datas, elas são datas bem próximas, ou seja, não chegam a 180 dias. E aqui é o DANF, que, inclusive, foi apresentado a chave de acesso e tudo mais durante o julgamento, o que levou o julgador de primeira instância a acolher, o que levou a representação fiscal a acolher, o que levou o parecer que seriam as razões do recurso de ofício a acolherem a exclusão dessa nota a 150 mil, né, por conta desse retorno nos termos do artigo 453. Doutores, espero ter explicado do ponto de vista jurídico e também probatório todos os detalhes, porém, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer ponto fático aí que ficou controverso, e agradeço muito a atenção a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Rodolfo, gostaria de se pronunciar, fica à vontade. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Eu queria aproveitar a presença do doutor Eduardo, só para tentar esclarecer uma questão que foi levantada no recurso ordinário, quanto à escrituração, né, dessa nota fiscal de retorno, ou melhor, de entrada, que seria 1232, na EFD da autuada. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na documentação que estão nos autos, né, e de fato eu não encontrei, mas pode ter sido uma falha aqui no pesquisar. O senhor conseguiria informar se houve a escrituração dessa nota fiscal na EFD registro de entrada e se ela está nos autos, só para a gente sanar qualquer dúvida? Vamos lá, doutor Topo. Essa escrituração não está nos autos, mas, porém, o que acontece? A recorrente levou em consideração toda a metodologia das outras notas, ou seja, quando nós apresentamos essas 1.442 notas, só foi apresentada a nota de retorno, perfeito? E no caso das 4 notas, que são os casos que são específicos, né, que são tocados lá pela decisão de forma específica, também foram apresentadas as provas do retorno, e a prova do retorno é justamente a emissão da nota e a questão da recusa do destinatário, ou seja, a gente não tem o livro de registro de entrada dessa nota nos autos, porém,
Essa nota eu achei um pouco estranho, né, no parecer em relação às contrarrazões ao recurso ordinário, porque as demais notas que foram afastadas em primeira instância e as outras três, né, além dessa última, sempre só se exigiu a nota de retorno e não a escrituração dela como prova, entendeu? Então, seguindo o racional do contencioso, a recorrente entende que a apresentação da nota, da recusa, né, do destinatário e a nota fiscal de entrada seriam suficientes para afastar a infração. Ficou claro, doutor Rodolfo? Espero ter demonstrado para o senhor. Não há nos autos, tá? Entendi, perfeito. Ok, obrigado, doutor Eduardo, doutor Rodolfo. Doutor Walter, fica à vontade. Obrigado, presidente. Eu até gostaria de fazer um comentário, coisa rápida, que realmente eu fiquei um pouco confuso com relação à defesa da recorrente, né, no seu recurso ordinário. Para mim, está tudo certo, né? Na verdade, ela ganha e, na verdade, ela está pedindo uma coisa que eu não compreendi. Então, peço ao doutor Eduardo que depois se manifeste, porque o meu voto aqui... Perfeito. Acho alguns pontos estranhos, né? Eu falei assim, será que realmente eu vi direito? Será que essa nota não foi excluída? Para mim ela foi, mas eu vou esclarecer aqui. Obrigado, viu? Então, no recurso de ofício, começando por ele, o recurso de ofício não merece reforma. A decisão de primeira instância, em seus parágrafos 50 e 51, entendeu que as notas fiscais eletrônicas número 150.001, item 1118 do DDF, a 101.908, 142.349, 78.134, devem ser excluídas do lançamento, visto que as operações restaram comprovadas, só para fazer aqui o ajuste correto, comprovadas por meio dos retornos das mercadorias objeto de carta de correção, se não vejamos. Aí eu transcrevo partes da decisão onde o julgador analisa uma a uma dessas notas fiscais. Após a decisão, a representação fiscal determinou a realização de diligência para que o agente fiscal de renda se manifestasse sobre a exclusão das notas fiscais, bem como elaborasse novo demonstrativo, e isso consta nas folhas tais. O agente fiscal de renda, além de concordar com a exclusão, providenciou um novo demonstrativo com os ajustes necessários. E aí consta, isso aqui é importante, que a planilha 4.000, das folhas 4.525 a 4.556. E aí eu destaco um trecho que eu vou ler, porque é importante. No que concerne a decisão do ilustre julgador em relação a estes 4 casos afastados, referentes às notas fiscais, que são as mesmas, né, estamos de acordo, tendo em vista que as provas apresentadas obedecem às determinações da legislação. E aí, aqui no voto, a representação fiscal, acolhendo a posição do agente fiscal de renda, apresentou parecer ao recurso de ofício, pugnando pelo seu não provimento, bem como a retificação do DDF e folhas tais. Vale destacar que o item 1 do auto de infração decorre de levantamento das operações de remessa e de retorno para industrialização, com perda da suspensão do imposto por não observar o prazo legal de 180 dias. E por isso, o crédito tributário constituído goza de presunção relativa de validade, permitindo que o contribuinte apresentasse fato impeditivo ou modificativo do lançamento, por meio de provas admitidas em direito, inclusive aquelas moralmente aceitáveis, o que foi feito pela recorrente. Assim, não restou qualquer dúvida sobre a impossibilidade de cobrança de imposto sobre as notas fiscais 78.134, 101.908, 142.349 e a 150.001, visto que as operações foram consideradas pelo agente fiscal de renda, pelo julgador de primeira instância e pela representação fiscal como válidas, sendo, por isso, excluídos do lançamento de ofício. Assim, nega o provimento ao recurso de ofício para manter a decisão de primeira instância nos seus exatos termos e nos moldes da planilha apresentada pelo agente fiscal de renda, as folhas 4525 a 4556. Agora, o recurso ordinário. No acordo de alegação de nulidade do item 1 do auto de infração, vez que o lançamento, como dito, decorre de apuração de diferenças apuradas nas operações de remessa e retorno de mercadorias, sendo permitido, por isso, a exigência de imposto e seus consectários legais, sem prejuízo ao direito da recorrente de apresentar as provas necessárias para a desconstituição do crédito tributário, o que foi amplamente realizado, tanto que houve retificação dos demonstrativos para acolher as justificativas e comprovações dos retornos apresentadas pela recorrente. Sobre o pedido para exclusão da nota fiscal 150.001, tal pedido fica prejudicado com o não provimento do recurso de ofício, que tratou exatamente dessa exclusão.
Ademais, a referida nota fiscal 150.001 não foi incluída no demonstrativo de débito elaborado pelo agente fiscal de renda na última diligência, folhas 4.525 e 4.556. Também não acolho o pedido sobre o cancelamento do auto de infração no que diz respeito ao retorno após o prazo legal, vez que, na hipótese de admiti-lo, implicaria em desobediência aos artigos 402, 409, 410 do RICMES, que transcrevo aqui e trata de toda a operação de remessa com suspensão, do retorno com suspensão e também da punição, que está no artigo 409, quando fala que se ultrapassasse os 480 dias, né? O 410 fala, salvo prorrogação autorizada pelo fisco, será exigido o imposto devido por ocasião na saída, sujeitando-se ao recolhimento espontâneo, à atualização monetária e aos acréscimos legais. Assim, com relação aos créditos tributários constituídos sobre os retornos após o prazo de 180 dias, não havendo pedido ao fisco de prorrogação do prazo, fixado no artigo 409 do RICMES, não há como acolher o pleito da recorrente. Com efeito, foram observados fielmente os procedimentos prescritos no artigo 142 do CTN e inciso 4º do artigo 34 da Lei 13.457, não sendo procedente a alegação de falta de apresentação de memória de cálculo, vez que os demonstrativos constantes nos autos, folhas 4.527 a 4.556, revelam 1. A data de emissão da nota fiscal de remessa. 2. O número da nota fiscal, chave de acesso. 3. Valor da operação de remessa. 4. Valor da operação de retorno. 5. Diferença, que é a base de cálculo do imposto. E 6. A alíquota de 18% e o valor do imposto devido. Ressalta ainda que o precedente trazido pela recorrente da colenda 10ª Câmara Julgadora não pode ser invocado como posição pacificada deste egrégio Tribunal Administrativo, até porque implicaria na negativa de vigência de normas constantes nos artigos 402, 409, perdão, só para corrigir aqui, 410 do RICMES. Sobre os juros ilegais, acolho o pedido da douta representação fiscal e aplico a súmula TIT número 10 revisada. Por essas razões, quanto ao recurso de ofício, conheço e lhe nego provimento. No que tange ao recurso ordinário, também eu conheço e lhe dou, parcial provimento apenas para fixar os juros com base na súmula 10. Eu vou só fazer o ajuste aqui no sistema, presidente, já gravo o voto, mas essa é a minha posição. Obrigado. Obrigado, doutor Walter. Está em debate. Alguém tem alguma dúvida? O doutor Eduardo está presente para esclarecer alguma questão de fato. Então, com relação, assim, só a nulidade ventilada em razão da falta de cálculo aritmético, como dito pelo doutor Walter, né, no voto, tem lá um demonstrativo, tem nota fiscal, relaciona item por item, valor. É uma questão simples de regra aritmética de 3, né? Você faz uma regra de 3, você chega a 18%, né? Então, assim, também não vejo como acolher essa nulidade ventilada, tá? Por isso também vou acompanhar o Dr. Walter. Okay? Vou só esperar o Dr. Walter fazer o ajuste no voto, gravar e eu já abro para confirmar a qual. Presidente, pedir só um pouquinho de paciência aqui, porque o sistema tá lento para abrir a tela para fazer o ajuste. Fica tranquilo que hoje tá bom. Ontem é que teve. Ontem tava um balaio de gato, eu fiquei sabendo, viu? Fica tranquilo. Não reclama, não, porque senão vai dar pau no negócio. Tá bom, tá tranquilo. Hoje tá bem. Eu fico aguardando a abertura da tela, mas não vem. É só isso. Ele tá lento mesmo o sistema. Ontem parece o Jailson tinha comentado que eles tiveram que suspender todo o EPAT e só deixar o funcionamento das câmaras que estava sobrecarregado, né? O servidor. Mas vamos aguardar um pouquinho. Já consegui aqui, presidente, Tá. já tô finalizando. Pedir paciência a todo mundo hoje.
Presidente, a mesma coisa que aconteceu ontem, aqui, quando eu... Bom, está lendo aqui ainda. Não há questão antecedente ao conhecimento, ele não abre. Ontem, o que que eu fiz? Eu acabei registrando o voto e depois foi reaberto, e aí abriram as telinhas para você colocar conhecido, não conhecido. Eu vou registrar aqui, presidente, só para agilizar, porque realmente não está aparecendo. Para mim aqui não está aparecendo nada. Agora caiu aqui o sistema. Saiu. Só um segundo, presidente. Deixa eu ver se volta aqui. Eu ainda estou usando, presidente, a Internet Explorer, então não sei se é isso que está dando problemas também de conexão, né? Não, acho que todo mundo tem que usar a Internet Explorer. Em tese, o Edge ainda, o Edge está funcionando. Daria para fazer pelo Edge, porque já fizeram os ajustes para conseguir rodar no Edge. O Chrome ainda não, mas o O Edge está funcionando O Edge, já? o Edge a princípio funciona. Funciona assim, Rafa. Eu tô com o Edge aberto aqui. Eu nunca mais tentei entrar pelo Edge, só já Não recarrego dava. logo Antes e... não dava. Agora dá. Parcialmente perdido. Finalizando aqui, presidente. Presidente. Tá, joia. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Eduardo, então terminamos a votação. O doutor Walter foi pelo não provimento do recurso de ofício e parcial provimento do recurso ordinário para limitar os juros da taxa Selic, ok? Fique à vontade, se quiser sair, se quiser continuar. De qualquer forma, tenha um bom dia, bom final de semana também. E adiante. Perfeito, presidente. Muito obrigado. Obrigado, relator, demais jogadores, representante do fisco. Bom trabalho, senhores. Eu peço licença para me retirar da sessão. Muito obrigado e bom final de semana. Obrigado, bom final de semana para o senhor também. Dando sequência, eu vou pedir para que abra o processo 4.100.201, Tecno Oil, Indústria e Comércio Limitado. O processo de minha relatoria é um recurso ordinário. Eu vou passar a leitura direto do voto. O voto já está disponível, tá? A partir do item 7. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente a acusação de crédito indevido decorrente da escrituração de documentos fiscais, relativamente à entrada de mercadorias no estabelecimento acobertada por documentos fiscais que não atendem às condições no item 3, parágrafo 3º do artigo 59 do RICMES. Os documentos foram supostamente emitidos por RG Recuperadora de Gordura Limitada. A inscrição estadual foi cassada em razão de simulação de existência de estabelecimento. A contribuinte, no recurso ordinário, alega preliminarmente nulidade da decisão requerida por suposta falta de análise das provas que implicou em falta de fundamentação para decidir a respeito da boa-fé. A face é preliminar. Em relação à boa-fé, o ilustre julgador tributário, ao proferir a decisão, analisou o tema e consolidou o entendimento de que se exige 4 requisitos que devem ser comprovados integralmente e que a recorrente não o fez a contento. Vejamos. Diz a primeira instância.
Ademais, tal alegação não restou documentalmente comprovada nos autos. Não há prova que assegure a regularidade das operações, e tampouco a comprovação de que a atuada tomou as devidas precauções inerentes quanto à regularidade do fornecedor. Sobre o tema, o Tribunal de Impostos e Taxas tem decidido em conformidade com a jurisprudência do STJ. Cita-se a conclusão do julgamento TIT no processo da RTC 3296-16610. Continua a decisão. Nesse caso, o fato e efeito da boa-fé caracterizado, ele transcreve a decisão e continua. Portanto, não sendo satisfeitos os 4 requisitos integralmente, não se deve considerar a existência da boa-fé no presente caso. Com relação às supostas provas de pagamento, os documentos relatam somente uma relação de pagamentos efetuados, sem qualquer informação do beneficiário, como os dados de conta corrente e da agência destinatária. Nesse sentido, não há nenhuma comprovação nos autos acerca da efetiva entrada de numerário em favor das empresas emitentes. Continuo no meu voto. Destaque, não há como acolher a preliminar, pois a matéria ventilada na defesa foi apreciada no julgado, e existindo, portanto, falta de análise de provas, o que implicaria em falta de fundamentação. No mérito, a matéria é conhecida e se resolve pela análise das provas, pois as decisões proferidas no âmbito desse tribunal se alinham à decisão da STJ, que reconhece o direito ao crédito ao adquirente de boa-fé. O demonstrativo juntado pelos fiscos, as folhas 7 a 9, relaciona as notas fiscais eletrônicas que compõem a acusação. As notas fiscais foram emitidas no período 17/9/2012 a 27/12/2013. Perdão. As informações colhidas pelo fisco, especificamente as folhas 582, demonstram claramente que a remetente das mercadorias simulou a existência de estabelecimento. Diligências no local constataram que as instalações eram velhas e enferrujadas. Além disso, a capacidade de armazenamento era incompatível com o volume transacionado. Ao lado, em uma unidade de saúde da prefeitura, foi informado que não se presenciou movimentação de caminhões na empresa. Ou seja, as mercadorias não têm origem em operações de aquisições regulares, visto que as mesmas não saíram do local que consta nas notas fiscais. Portanto, dada a irregularidade da operação, a autuada não poderia aproveitar do crédito destacado das notas fiscais. Com relação à boa-fé, entendo que as provas apresentadas não são suficientes para afastar a acusação. Foram apresentadas provas de consulta à Receita Federal, Prefeitura e Cadesp. Não foram apresentadas provas de tratativas comerciais, tais como contrato, troca de e-mails. A autuada, em resposta à notificação, informa as folhas 86 que, abre aspas, toda comercialização de produtos e prestação de serviços entre as empresas foram realizadas através do representante da empresa, senhor Edmar Esteves, telefone celular 21 98164 6666, que nos apresentou a RG, Recuperadora de Gordura Limitada EPP. Fecha aspas. A informação em relação a tratativas comerciais são frágeis, pois demonstram que a negociação era feita com representante localizado no estado do Rio de Janeiro, vez que o DDD informado era 21. Por outro lado, o estabelecimento remetente era supostamente localizado no estado de São Paulo. Com relação ao transporte, não foram apresentados conhecimentos de transporte. A autuada informou que o transporte foi contratado pela remetente. Com relação aos pagamentos, na defesa, as folhas 634/635, a autuada, por meio de demonstrativo, relaciona as notas fiscais com indicação das folhas em que se encontram os comprovantes de pagamento das operações. Foram apresentados inicialmente extratos mensais do Banco Bradesco. Em relação ao Banco Bradesco, no extrato de folhas 249, consta como informação para comprovar o pagamento da operação, transferência conta corrente para conta corrente PJ, RG Recuperadora de Gordura, no valor de R$ 107.675. Também foram apresentados extratos do Sicob, Sistema de Cooperativa de Crédito do Brasil, as folhas 250, consta como informação para comprovar o pagamento da operação, abre aspas, débito de emissão TED, diferente titularidade, RG Recuperadora de Gorduras Limitadas, no valor de R$ 106.200. Observa-se que as informações que constam nos extratos não permitem, de forma isolada, identificar que de fato foi o destinatário do desembolso financeiro. Ainda as folhas do 268 a 275 foram apresentados comprovante de TED do Siscob, Sistema de Cooperativa de Crédito do Banco de Crédito do Brasil. Neles verifico que a transferência tem como favorecido Banco 237, Banco Bradesco, Agência 02922, bairro Benfica, Urbano, Rio de Janeiro, conta 19295,
dígito 3, CNPJ 16.676.545/1000, ao contrário, 52. No apelo recursal, a autora apresentou os respectivos TEDs do Banco Bradesco, em que se identifica a transferência para a conta corrente de agência do Estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, chama atenção o fato de que a remetente das notas fiscais está localizada no Estado de São Paulo e o valor foi transferido para uma conta corrente no banco localizado no Estado do Rio de Janeiro. Assim como as tratativas comerciais, observa-se a fragilidade que a prova demonstra, vez que as tratativas eram realizadas com o número de telefone do Rio de Janeiro e a conta corrente do destinatário também era de agência do Rio de Janeiro. Nesse contexto, entendo que as provas apresentadas não permitem concluir que o autuado é adquirido de boa-fé, pois as tratativas comerciais demonstram relacionamento com representantes localizados no Estado do Rio de Janeiro e, em relação aos comprovantes de pagamentos, as transferências apresentadas demonstram que a agência destina é localizada no Estado do Rio de Janeiro, sendo que o remetente das mercadorias era estabelecido no Estado de São Paulo. Com relação aos demais argumentos, entendo que os mesmos, de forma isolada, não infirmam o trabalho fiscal. A declaração de idoneidade posterior a operações comerciais não maculou o trabalho fiscal, pois a declaração de idoneidade tem caráter meramente declaratório. Assim, considerando a natureza declaratória, não constitutiva, os efeitos decorrentes de um documento fiscal nulo retroagem desde seu surgimento, independente da publicação do instrumento que declara a idoneidade. Cito decisão da Câmara Superior no mesmo sentido. Com relação à decadência, o artigo 52 da Lei 3477 dispõe expressamente o caráter vinculante da súmula a este órgão de julgamento. Assim, considerando o caráter vinculante da súmula, não se pode acolher a tese de que se aplica o artigo 150, parágrafo 4 CTN, tendo em vista que a acusação é de crédito devido e a matéria encontra-se pacificada por meio da súmula 9/2017 deste tribunal. Transcrevo a súmula e finalizo o meu voto. Por fim, considerando a manifestação da DRF de folhas tais, limito os juros de mora e incidentes da atualização da base de cálculo da multa à taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10/2017 deste tribunal. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para manter integralmente a acusação e reduzir os juros de mora e os incidentes na atualização da base de cálculo da multa, consoante exposto na súmula 10 desse título. Vou só fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto está registrado. Alguém tem alguma dúvida? Ele já estava disponível. Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrado o julgamento da IM 400.201, Tecno Oil Indústria e Comércio Limitada, é recurso ordinário conhecido e parcialmente provido nos termos do relator, decisão unânime. Passando ao julgamento do AIM 4004457, LGE Eletrônica Limitada, Dr. Carlos Henrique Martins de Lima é o relator. Passo a palavra ao Dr. Carlos. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Presidente, esse processo eu já relatei. É o caso que o Dr. Rodolfo estava em férias e aí existia um outro representante fiscal e havia incidência a questão dos juros e eu havia negado provimento neste processo, mas em decorrência que eu não podia ter dado de ofício em relação aos juros, né? Aí ficou de voltar efetivamente para o representante fiscal, para peticionar para pedir a questão da limitação dos juros. O doutor Rodolfo peticionou
E eu vou direto, por isso que eu já estou me antecipando e vou direto ao voto, tá bom? Tá, doutor Castro. Ó, vamos direto ao voto. A recorrente alega que a apresentação fiscal não pode prosperar, pois destacou corretamente o valor de ICMS nas saídas de mercadorias que realizou, tendo as mesmas sido empregadas em prestações de serviços consubstanciadas em obras de engenharia. Nos termos do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, o ICMS deve incidir sobre o valor total da operação quando houver fornecimento de mercadoria juntamente com prestação de serviço, desde que esses não estejam previstos na competência tributária dos municípios. A atividade desempenhada pela filial, segundo a recorrente, estaria prevista no item 7.02 do rol de atividades tributadas pelo Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISS. Diante deste contexto, deve-se entender que a situação se subsume à hipótese fixada no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 87/96, visto que a atividade desempenhada pela filial estaria prevista no item 702 do rol de atividades tributadas pelo ISS. Da análise demonstrativa analítica dos valores de ICMS pelas operações de saída de mercadorias com cobrança de montagem ou instalação e outros serviços, não incluídos na base de cálculo, verifica-se que a cobrança do ICMS recaiu sobre os valores dos supostos serviços cobrados nas notas fiscais de serviços, pois sobre o valor dos materiais que já havia sido cobrado ICMS. A fiscalização de apresentação de informações relativamente a cada fornecimento de mercadorias ou prestações de serviços de engenharia com aplicação de materiais constantes no demonstrativo 1 de folhas 9 e 10. A recorrente juntou cópias da artes, anotações de responsabilidades técnicas de folhas 9, 10 e 634, exigidas para a execução de obras de engenharia, mas somente a arte referente à companhia Informação Paraná Celepar, apresentadas folhas 634, efetivamente comprova a realização de mão de obra de engenharia nos serviços prestados pela recorrente, constantes nas notas fiscais 1 e 2, folhas 93 e 94. Todavia, o contrato firmado com a Celepar tem por objeto o fornecimento de equipamentos e prestações de serviços técnicos de instalação de sistema de energia, folha 95, cláusula 1ª e folha 111, cláusula 7ª. Mas não é só. A nota fiscal 184, folhas 92, emitida a títulos de venda, elenca diversas mercadorias e equipamentos. Grupo de gerador, cubículos blindados, UPS, banco de baterias, quadros gerais de baixa tensão e outros, no valor de tanto, com ICMS corretamente destacado no valor de tanto. Foi emitida nota fiscal de serviços, final 1, folhas 93, no valor de 880 mil, conseguindo como descrição do serviço: serviço de montagem de equipamentos nas dependências da nossa fábrica em Cravinhos. Destaque de agora. Notas fiscais 002, no valor de tanto, também indica tratar de serviço de instalações de equipamentos relativos ao mesmo contrato, totalizando as notas fiscais do valor de tanto. Neste caso, ainda que se tenha comprovado a existência de mão de obra de engenharia, o serviço de montagem de equipamentos fora do local da obra de engenharia está sujeito ao ICMS. Concluindo-se que foram vendidos diversos equipamentos que se constituem neste sistema, deduz que o valor de montagem dos mesmos integra a base de cálculo ICMS, ainda mais considerando que tais serviços foram efetuados na dependência da fábrica da dependente, o que indica tratar-se de etapa de industrialização do aludido produto e equipamento, sistema de energia e, por consequência, sujeito apenas à incidência do ICMS. No tocante aos demais contratos que tratam o item 1 e 2, Companhia de Energia São José, notas fiscais tais emitidas no 23 de 2009, houve a simples remessa de um CCM, Central de Controle de Motores, no valor de tanto. Depois de 11 de 5 de 2009, houve emissão da nota fiscal 002103, no valor de tanto, e a nota fiscal de prestação de serviço 0378, folhas 24, também em 11 de 5 de 2009, no valor de tanto, tendo como descrição do serviço fornecimento de mão de obra para montagem e teste do CCM Moenda 380V em nossa fábrica Cravinhos. Neste caso, se houve no estabelecimento da recorrente a aplicação de mão de obra em montagem e teste do CCM, certamente essa se caracteriza como uma etapa do processo de industrialização e, consequente, integra o custo do produto, restando cristalino no valor total de tanto que está sujeito à tributação do ICMS. O item 2, Cocal Indústria Canaã Açúcar e Álcool, notas fiscais 002141, 002162 e 002194, 002226 e 227. Folhas tais comprovam
a ocorrência de venda de um cubículo média tensão blindado para transformadores, sendo que cada documento fiscal representa o valor de uma parcela de 75 mil, totalizando o valor, então, o valor de 375 mil, foram emitidos notas fiscais de prestação de serviço. Várias notas, diz folhas 32, 34, 37, 40 e 42, no valor de tanto. Cada um perfazendo o valor de tanto, ou seja, praticamente 50% do bem e da análise da documentação e da descrição do serviço, resulta cristalina ocorrência da venda de um cubículo de média tensão blindado para transformadores instalado, não restando dúvida que os serviços de instalação e montagem que integram a base de cálculo CMS. O item 3, Banco do Brasil, Campo de Goitacazes, o contrato firmado com o Banco do Brasil tem como objeto o fornecimento e instalação de grupo de gerador, folhas 49, e da análise da nota fiscal, 024, resta claro que houve faturamento do grupo de gerador e demais acessórios com o débito do ICMS, e através de notas fiscais de prestação de serviços 024, 424, 425, foi cobrado como sendo serviço para implantação do objeto de fornecimento e instalação de grupo gerador. Ou seja, a mesma forma do item anterior, não restando dúvida que se trata de serviço de instalação e montagem que integra a base do CMS. E o item 4, a última, destilaria Alcidia, S.A., das notas fiscais 2157, 2158, 2159, emitidas a títulos de vendas e com destaque do ICMS, das notas fiscais de prestação de serviços, de folha 71 a 82, e dos demais documentos contratuais acostados aos autos. Conclui-se que houve venda de material elétrico com obrigação contratual de entregar os instalados, ou seja, valores constantes às notas fiscais de prestação de serviços correspondentes a valores que devem integrar a base do cálculo do ICMS. Por conseguinte, o item 702 da lista de serviços, anexo à Lei Complementar 106 de 2003, não se aplica a situações descritas nos itens 1 e 2 do auto de infração. Eis que a recorrente não comprovou tratar-se de serviço de engenharia, resultando comprovando-se tratar-se de montagem e instalação de produtos por ela comercializados e que integram as etapas do processo do fornecimento da mercadoria e, portanto, integra a base do cálculo do ICMS. No tocante às penalidades previstas no item 2, após a apresentação da manifestação fiscal de folhas tais, aplica a súmula 10 desse tribunal na sua versão revisada para limitar os juros de maior incidência do principal taxa Selic. Por fim, se figuram totalmente improcedentes alegações da recorrente quanto ao caráter confiscatório da multa, eis que não cabe a este órgão de julgamento avaliar os critérios de caracterização de confisco, de proporcionalidade, razoabilidade e capacidade contributiva adotados pelo Poder Judiciário, como não cabe julgar a inconstitucionalidade de normas cabendo às penas cumpridas. Assim, a multa é uma penalidade aplicada por descumprimento de obrigação tributária, principal acessório que visa punir o infrator que tenha agido de acordo com a legislação tributária. Deste modo, as multas dadas caráter coercitivo visam desestimular a prática infracional, estando perfeitamente subsumidas à hipótese dos autos. Assim, conclui-se que a fiscalização laboral de infração também observou corretamente a norma vigente aplicada, corretamente a multa, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. Antes posto, decido por conhecer e dar provimento ao recurso de ofício, bem como conhecer do recurso ordinário e no tocante ao item 1 e 2 do auto fração, dar parcial provimento exclusivamente para limitar os juros de mora incidentes sobre o principal e a multa da taxa Selic, com fundamento do simula 10 desse tribunal na versão revisada 96 de 2022. No demais, mantém a atuação. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Carlos já havia apresentado o voto em sessão anterior, né? E ficou Exato. pendente a questão da súmula. Exato. Alguém tem alguma dúvida? Encerrar os debates e passar ao julgamento. Só pedir para o doutor Carlos registrar o voto. Meu time presidente está dando probleminha aqui, mas
Pronto, presidente, consegui sim. Tá ok, obrigado. Eu que agradeço, presidente. Verificando o quórum. Iniciando votação. Passar ao último julgamento da pauta, a IM 4.144.267, Dia Brasil Sociedade Limitada. Processo é de minha relatoria, também já estava disponível. Eu vou passar a leitura, como não tem sustentação oral, eu vou ultrapassar a leitura do relatório e passar a leitura diretamente do voto. A partir do item 8. O AIM contém acusação de deixar de pagar ICMS decorrente de emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas relativas às operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo e ou alíquota. Para contextualizar a acusação, transcrevo as principais partes do relatório circunstanciado de folha 9/15. Transcrevo parte do relatório circunstanciado para contextualizar a acusação e passo diretamente, e continuo no meu voto. A primeira instância manteve parcialmente a acusação nos seguintes termos. Diante do exposto, e mais do que consta dos autos, contém e julga-se parcialmente procedente o AIM 444/2007. Insubsistente os itens 1.1 a 1.26, parcialmente procedente o item 1.27 e fixa-se a multa em tanto. Procedente os itens 1.28 a 1.53. No recurso de ofício, a DRF manifesta-se pelo restabelecimento integral da acusação. Entendo que as razões da DRF estão corretas, pois a Secretaria da Receita Federal é o órgão competente para definir a classificação fiscal da mercadoria. E na data anterior aos fatos geradores, já havia definido que a classificação correta seria o NCM 1902 e não o NCM 1901. No entanto, a Igreja de Câmara Superior, ao julgar o AIM 4.114.943, dígito 9, em 30 de 8 de 2022, negou o provimento ao recurso especial da Fazenda e consignou expressamente que já firmou o entendimento consolidado de que a classificação no NCM 1902 deve incidir a partir de 3 de 10 de 2018. Vejamos. Transcrevo parte da decisão proferida na Câmara Superior que trata do tema. Continuo no meu voto. O julgador de primeira instância excluiu da acusação as operações ocorridas até 2 de outubro de 2018. Vejamos. Transcrevo diz o julgador. Dessa forma, julga parcialmente procedente o item 1 para excluir da exigência fiscal somente as operações ocorridas até 2 de outubro de 2018. Assim, continuo no meu voto. Assim, em que pese o entendimento pessoal acerca da matéria, mantenho integralmente a redução promovida pela primeira instância, tendo em vista que a decisão se encontra em consonância com o entendimento da Igreja de Câmara Superior. Antes posto, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento. Com relação ao recurso ordinário, compete destacar o quanto decidido pelo ilustre julgador tributário para manter as operações posteriores a 2 de outubro de 2018. Transcrevo a parte da decisão recorrida e continuo no meu voto.
As razões de mérito trazidas no recurso ordinário, especificamente as folhas 13.432 a 13.456, não podem ser acolhidas. A matéria, como mencionado no recurso de ofício, encontra-se pacificada no âmbito desse tribunal. No julgamento do AIM 414, 943, dígito 9, trecho acima transcrito, a Igreja de Câmara Superior firmou entendimento consolidado de que a classificação no NCM 19.10.2 deve incidir a partir de 3/10/2018. Portanto, não há como acolher as razões recursais de mérito, razão pela qual, com base no quanto decidido pela Igreja de Câmara Superior, no julgamento do AIM 414.943, dígito 9, mantenho a decisão de mérito da primeira instância pelos seus próprios fundamentos. Com relação aos pedidos subsidiários, entende que o pleito de afastamento da multa com fundamento do disposto do artigo 100, parágrafo único do CTM, não pode ser atendido. O período da acusação, mantida pela primeira instância, operações a partir de 3/10/2018, não havia dúvida acerca do NCM que deveria ser utilizado pela autuada. A partir da decisão normativa CAT 3/2019, como mencionado no voto da Igreja de Câmara Superior, no julgamento da IM 414.943 de 9, abre aspas, não há mais dúvida quanto à classificação fiscal do produto em debate. A multa aplicada tem como fundamento em lei vigente e válida. Portanto, as alegações de ofensa aos princípios da proporcionalidade não podem ser acolhidas, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457/09. Também, por força do artigo 28, afasta a alegação de indevida atualização do valor básico da multa e registra a súmula 13 desse tribunal que trata da matéria. Por fim, acolhe o argumento da impossibilidade de cobrança dos juros acima da taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10/2017 desse tribunal, que assim dispõe. Transcreva a súmula. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso de ofício e no mérito nego de provimento, e conheço do recurso de ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para limitar os juros de mora à taxa Selic, nos termos da súmula 10 desse tribunal. Só para contextualizar, a questão debatida aqui é relacionada ao NCM, tá? E eu, muito embora entenda as razões da DRF, né? Porque a Receita Federal já havia mudado o NCM, mas o fato é que a Câmara Superior já julgou diversos autos no mesmo sentido e tem consolidado o entendimento da Câmara da primeira instância. Então, eu acabei rejeitando aqui, negando provimento ao recurso de ofício e também neguei provimento ao recurso ordinário também pelas mesmas razões, tá? Eu só vou fazer o registro do voto. Se alguém tiver alguma consideração, fica à vontade. Doutor Silvio, aqui até fica um pouco difícil de apresentar qualquer tipo de manifestação, porque, no fundo, o senhor está dizendo que concorda, né, com as nossas razões. Eu só acho uma pena, e eu pesquisei aqui, existem diversos autos, né, que nas câmaras baixas, como se diz, foram julgados procedentes a favor do fisco, que ainda não foram observados pela Câmara Superior, entre eles um voto que eu cito no recurso de ofício, que por coincidência as razões são minhas, que é o auto da doutora Luciana Vendramini, né, que é o 442.347. A gente ainda tem uma esperança de que a Câmara Superior reverta o posicionamento anteriormente adotado, por conta de que, para a gente, dentro da hermenêutica jurídica, parece que é uma questão, até certo ponto, cristalina em relação ao momento em que foi feita a alteração do NCM, né? Mas, tendo em vista as considerações, as ponderações do senhor, que concorda com o nosso posicionamento, a gente só vou manter o que já está no recurso de ofício, não vou apresentar nenhuma manifestação além disso. Obrigado, doutor Rodolfo. Alguém tem alguma dúvida em relação à matéria? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum.
iniciando votação. Encerrado o julgamento do AM 4.144.267, Dia Brasil Sociedade Limitada, recurso de ofício conhecido e não provido, recurso ordinário conhecido, parcialmente provido, tão somente para limitar os juros da taxa Selic nos termos da súmula 10/2017 desse tribunal. Com o julgamento desse recurso, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham a todos um ótimo dia e um bom final de semana. E semana que vem eu não estarei aqui, o doutor Rafael vai presidir a sessão, tá? Estarei de férias também, o doutor Carlos também vai estar de férias. Boas férias, doutor Carlos. Tudo de bom e boa sorte para todo mundo aí na próxima sessão. Obrigado, presidente.